Olá, meus amores! Tá todo mundo aí pra gente assistir aula? Ótimo! E aí, deu saudade da tia? E tá com tanta saudade de vocês? Amores, vamos fazer o seguinte: pega teu livro, abre em Ciências, que hoje a gente vai ter uma aula super interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, né, e os seres que compõem esse ambiente, tá certo? Você vai lá na página 239 do teu livro, certo? 239, e aí pode acompanhar a tia, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, né, em que nós vivemos. Dá uma olhada aí em volta. Olhou? Certo. Acompanha aí com a tia. Tudo que o cerca faz parte do ambiente. Inclusive você. Você faz parte do ambiente que você vive. Claro, não é? Um ambiente, ele é composto por seres vivos e componentes não vivos. Mas vamos entender um pouquinho de cada. Quando eu digo que o ambiente é composto por seres vivos, quem são esses seres? Pensa um pouco. Nós, né, os humanos, somos seres vivos. Os animais, de forma geral, são seres vivos, né, seja dos insetos, que são pequenininhos, até os animais enormes, como o elefante, como o leão. Todos os animais, de forma geral, são considerados seres vivos. E as plantas, vocês sabiam que as plantas também são seres vivos? Muito bem, gente. Muita gente acha que não é? Que a planta é um elemento não vivo, mas a planta é sim um ser vivo. E daqui a pouco a gente vai ver por quê, onde é que ela se encaixa, né, no ser vivo, tá certo? No grupo, né, dos seres vivos, para a gente aprender a fazer essa diferença. Amores, os seres vivos são aqueles que têm um ciclo de vida. E como é isso? O que é ter um ciclo de vida? Esse ciclo de vida quer dizer passar por etapas de vida, certo? Nós, seres humanos, os animais de forma geral e as plantas passam por etapas diferentes, né, no decorrer da vida deles, né, nosso, no caso. Que etapas são essas, gente? O nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte, que é a última etapa de vida de um ser humano, de um ser vivo, seja planta, seja animal, seja pessoa, certo? Né? E fecha o ciclo de vida de um ser vivo, tá certo? A tia trouxe aqui para você um exemplo, né? Entre todos os animais, a tia trouxe um exemplo, certo? Que também vai ter no seu livro. Quando você for pesquisar para fazer atividade de casa, você vai ver esse exemplo. Por isso que a tia trouxe aqui para facilitar, tá certo? Então, começando aí para a gente entender com as gravuras. As etapas, né, do ciclo da vida de um ser vivo. E aí escolheu a galinha, tá bom? Para modelo. A primeira etapa da vida é o nascimento. Muito bem, amores. Nascimento. Então, essa aqui é a primeira etapa da vida da galinha. Quando ela nasce, ela não nasce grande, ela nasce assim, né? Um pintinho ainda no ovo. Então, a primeira etapa da vida dela, quando ela nasce. Depois, com o passar do tempo, né, ela deixa de ser pintinho, ela cresce, ela se desenvolve, né? Então, quando ela cresce, ela deixa de ser um pintinho e ela passa a ser uma galinha, né? Ela cresceu, desenvolveu, certo?
já está em outra etapa de vida. Ela agora é uma galinha, não é mais um pintinho, é recém-nascido, né, gente? Aí essa galinha cresce, né, chegou na fase adulta e aí vem uma nova etapa da vida dela, né? Assim como os outros animais. E a etapa da reprodução, né? Depois da fase adulta, os animais e nós, seres humanos, né, podemos reproduzir. Isso quer dizer o quê? Ter filhotinhos, ó. No caso da galinha, agora que ela é adulta, ela teve filhotinhos, ela teve pintinhos, né? Assim como os outros animais, né? Depois de adulto, eles reproduzem, tem filhotes. Então, isso aqui já está na terceira etapa de vida, a galinha. E por último, gente, que é a etapa que fecha o ciclo da vida dos seres vivos, é quando acontece o quê? Morre, né? Então, a morte, né, dos seres vivos é a etapa que fecha o ciclo da vida. Entenderam? Então, quando a tia falou sobre ciclo da vida, é o ser vivo passar por essas etapas de vida. No caso, nasce, cresce, reproduz e morre. Certo? Infelizmente, né? Isso acontece com todos os seres vivos, gente. E aí, com as plantas, né? A tia falou para você lá no comecinho, a gente vai ver que as plantas, por isso que se encaixam no grupo dos seres vivos e não nos componentes não vivos, porque as plantas também passam por essas etapas de vida, assim como os animais. A planta nasce, né, da semente. Quando ela nasce, ela não nasce enorme, ela nasce uma plantinha bem pequenininha, não é assim? Aí ela vai crescendo, se desenvolvendo, aí ela fica grande, aí depois ela também reproduz, né? Ela dá frutos, aí nos frutos tem as novas sementes, que é o que vai fazer com que nasçam outras plantas, né? Por isso que ela reproduz. E depois, quando a planta está bem velhinha, ela vai o quê? Caindo as folhas, ela murcha até que morre, assim como os animais. Tá certo? Deu para entender essas etapas aí, gente? Olha, quando você for ver lá no seu livro, vai falar isso aqui, certo? Os seres vivos são aqueles que têm um ciclo de vida. Aí você vai lembrar, tia falou, esse ciclo de vida quer dizer aquelas etapas, não é? São as etapas que os seres vivos passam. São 4. Nasce, cresce, reproduz e morre. São as 4 etapas que formam o ciclo da vida de um ser vivo. Tá certo, amores? Aí vocês vão ver aí, ó, o exemplo com a galinha, o exemplo com a planta. Gente, aqui usou a galinha, mas isso acontece com todos os animais, né, da natureza, certo? Todos passam por essas etapas, ok? Virem a página, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui do outro lado, tá bom? Outras características dos seres vivos é que eles precisam de alimento e de água para viver. Gente, preste atenção nisso que é bem importante. A gente aprendeu aqui, né, a diferenciar ser vivo e componente não vivo. Por quê? Porque o ser vivo, ele passa por essas etapas. Por isso que ele é ser vivo, porque ele nasce, cresce, reproduz, morre. Os componentes não vivos, eles não passam por essas etapas. Ele não nasce, ele não cresce. Por exemplo, uma pedra. Aí você vai ver, uma pedra nasce? Não. Uma pedra cresce? Não. Reproduz? Também não.
morre? Não. Aí vamos ver um cavalo. O cavalo nasce, cresce, reproduz e morre. Então é ser vivo. Na dúvida, se você ficar na dúvida sem saber se um ser é vivo ou não vivo, aí você faz essa pergunta. Ele passa por essas etapas, né? Ele passa por esse ciclo de vida, que nem a galinha, que nem a planta, que nem o cavalo. Se ele passar por essas etapas, ele é ser vivo. Se ele não passar, ele não é ser vivo. Ele é um componente não vivo, certo? Deixa eu te perguntar aqui para ver se você vai acertando daí, se entender. E vai dizer o ser e você vai dizer se é vivo ou não vivo, certo? Gato, vivo ou não vivo? Vivo. Aí você vai ver, o gato nasce, cresce, se reproduz, morre, passa por essas etapas de vida, então é ser vivo. Uma mesa é ser vivo? Não, a mesa não nasce, não cresce, né? O marceneiro é quem constrói ela lá, mas ela não passa por essas etapas de vida, certo? Então, os elementos, os objetos em volta, geralmente não são seres vivos, certo? São seres não vivos. Os vivos são os que passam por essas etapas de vida, como a gente, como os animais e como as plantas. Isso aí deu para entender, não deu, amores? Pronto. Então, para a gente continuar nessa página, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença agora das características entre plantas e animais, tá certo? Apesar dos dois serem seres vivos, existem características que nos diferenciam delas. Por exemplo, nós, seres humanos, nós podemos nos locomover, andar, correr, a planta não. Essa é uma diferença. Outra diferença bem interessante entre animais e plantas é o seguinte: os animais, eles precisam, né? Eles dependem das plantas e da água para se alimentar. Já as plantas não. Elas produzem seu próprio alimento. Sabiam disso? Pois elas mesmas produzem. Ó, aqui eu vou ver aqui com vocês esses dois exemplos, tá bom? Onde tem a plantinha, a gente vai falar o seguinte: as plantas produzem seu próprio alimento e para isso elas precisam de água, ar e de energia que é fornecida pela luz do sol, certo, amores? Então, um animal, por exemplo, ele precisa, né, que alguém coloque o alimento para ele, né? Ou no caso dos animais selvagens, né, que vivem na selva, né? No caso, um domesticado, se você cria um cãozinho, um gato, você é quem alimenta ele, não é assim? Os selvagens não. Um leão, por exemplo, ele mesmo caça, né, os seus alimentos, ele se alimenta de outros animais, mas ele mesmo busca os alimentos dele, não é assim? Se não tiver uma fonte assim para ele se alimentar, ele não vai resistir não. Já a planta não. A planta, ela não precisa que alguém coloque alimento para ela. Ela mesma é capaz de produzir o seu alimento. Para isso, a planta precisa de água, de ar e da luz do sol, certo? Quando ela mistura esses três componentes aí, água, ar e luz do sol, ela produz o seu próprio alimento. Sabiam disso? Pois é, gente. E nós não somos capazes de produzir os nossos alimentos sozinhos, não é assim? A gente precisa das plantas, que é o que nos fornece os nossos alimentos, não é assim? A água também é uma necessidade nossa, do nosso organismo, né? Aí, os seres humanos e outros animais obtêm materiais para o seu desenvolvimento e energia ao alimentar-se de outros seres vivos, né?
No caso da gente, no caso de outros animais, o exemplo que eu dei aqui do leão agora, não é? A gente não é capaz de produzir sozinho nosso próprio alimento como uma planta. A gente precisa das plantas e de outros seres para viver. No caso, quando a gente almoça, você já imaginou, né? De onde vêm aqueles alimentos? O feijão, o arroz, vem das plantas. O bife vem de quê? O bife é carne, então a carne vem de outro animal, não é assim? Muito bem. Então nós precisamos das plantas e de outros seres vivos para nos alimentar. A planta não. A planta sozinha produz o seu alimento, só que com a ajuda desses componentes naturais, que é água, ar e luz do sol. Muito bem, amores. Agora falando um pouquinho sobre os componentes não vivos, certo? Os que não passam por essas etapas de vida, não passam por esse ciclo de vida, ok? Vamos ver aí como exemplo. O solo e as pedras são elementos não vivos, são elementos que fazem parte da natureza. O solo, as pedras fazem parte da natureza, fazem parte do ambiente em que vivemos, mas não são seres vivos, são seres não vivos, são elementos não vivos. Por quê? Porque não passa por essas etapas de vida aqui. A diferença, gente, é só essa, certo? Você, na dúvida, questiona. Passa por as etapas de vida, de nascer, crescer, reproduzir, morrer? Não. Então, componente não vivo. Mar e areia são elementos vivos ou não vivos? Não vivos, também não passam por essas etapas de vida. São elementos que fazem parte do ambiente, mas não são seres vivos, não passam por as etapas de vida. Ar e nuvens, do mesmo jeito, elementos da natureza, porém não passam por essas etapas de vida como os animais e as plantas, ok? Gente, se não houvesse os componentes não vivos, seria impossível a existência dos seres vivos. Isso aí é bem importante que você entenda. Se não existissem esses elementos não vivos na natureza, não existiria a vida dos seres vivos. Por quê? Um complementa o outro. Para nós, seres vivos, podermos viver na Terra, precisamos de quê? A luz do sol. Precisamos da água. A água é um elemento da natureza, né? Precisamos do ar, claro, né? Que sem ar a gente não consegue viver, né? 10 minutos sem ar, a gente já sufocaria, certo? Então, esses elementos não vivos, né, é o que complementa a vida dos seres vivos na Terra. Nós temos a necessidade de ter esses componentes não vivos, senão nós não existimos. Entenderam, amores? Agora, vocês vão praticar um pouquinho isso que a gente aprendeu na aula de hoje, fazendo a tarefinha na página 241, certo, amores? Página 241 do livro, certo? Quando você terminar de ver seu vídeo, você pode vir na página lá no início, ver os exemplos, né? Dar uma lida mais no conteúdo para fixar um pouquinho melhor e aí complementa fazendo a tarefinha da página 241. Tá certo, amores? Numa próxima aula, a gente revisa um pouquinho mais sobre essa diferença de seres vivos e não vivos, se ficou alguma dúvida, tá certo? Espero que não. Se alguém ficou com alguma dúvida, dá uma lida no livro, volta o vídeo, vê de novo essas etapas direitinho, tá bom? E daqui a pouco volta com o português.
aí, meus lindos, praticaram ontem a tarefinha de português, a cedilha, praticaram a escrita, a leitura dessas palavras, onde usar a cedilha no lugar certo. Lembraram das dicas que a tia deu? Então responde aí, Fontia. Cedilha você só pode usar antes das vogais A, O e U. Muito bem. Antes de E, nem I. Nunca, jamais. Certo? Que a tia sempre fala aqui, né? Gente, essa palavra nunca existiu e nunca vai existir. Certo? Por exemplo, você nunca vai ver essa escrita aqui, ó. Olha, não, nunca. Você vê, é porque está errado, imundo, viu? Jamais se usa cedilha antes de E e I, nem no início, nem no meio da palavra, de forma nenhuma, certo? Então, hoje só para a gente praticar um pouquinho mais, né? A leitura, a escrita, onde usar a cedilha, onde não. E eu vai praticar um pouquinho aqui com vocês no quadro, tá certo? Digam aí uma palavra que tem cedilha. Pode ser do livro. É sinal que você leu, né? Que você fez a atividade. Muito bem. Palhaço. Palhaço é uma palavra com cedilha. Palhaço. Fizeram aquela brincadeira, né? Se você não usar a cedilha, como é que fica a palavra? Eu fiz isso ontem usando aquelas fichinhas, não foi? Aí você faz, tia, se eu não colocar a cedilha, fica palhaço. Por que a tia dá essa dica? Porque muitas vezes na tarefinha, vocês copiando, esquece um acento na palavra, esquece uma cedilha. E aí diz, tia, mas só foi isso. Amores, mas quando você esquece isso, você erra a palavra toda. Por exemplo, se você esquecesse agora de colocar a cedilha na palavra palhaço, como é que ia ficar? Palhaco. Tá vendo como faz toda a diferença? Então aí, gente, quando vocês forem fazer tarefinha, né, lembrem, por isso que tia pede tanto aqui do outro lado para você praticar a escrita, que é para você não esquecer, né, como é importante uma cedilha, um acento na palavra, certo? Vamos formar uma frase com palhaço? O que é que a gente pode falar sobre palhaço? O palhaço, vão formando aí, é com vocês, e só escreve. O que é que o palhaço é? Engraçado, muito bem. E me diz uma coisa, na palavra engraçado, vai ter cedilha de novo? Vai. Então, uma frase com duas palavras que tem cedilha, ó. Palhaço e engraçado. As duas têm cedilha. Certo. Outra. Quem me diz aí outra palavra com cedilha? Maçã. Maçã. Tinha ontem, gente, na leitura das fichas. Tinha. Maçã é uma palavra que, além de ter a cedilha, também tem o tio. Depois a gente vai falar desse tio também. A frase com maçã. Quem completa aí uma frase legal para tia? A maçã é o quê? Pode ser vermelha. Pode ser. A maçã é vermelha. Maçã. Ótimo. Outra palavrinha, gente. Bicicleta. Bicicleta tem cedilha? Não, por quê? Porque depois do C, vem a vogal I. E depois do I não pode. Muito bem. Então, vamos lá no que tem a cedilha. Eu estou vendo um monte aqui, mas eu quero que você diga a sua. Doce. Doce tem cedilha?
Não, gente, porque C, ó, C, C-E. Antes do E também não pode, tá certo? Então vamos lá, laço. Laço pode. Porque, ó, depois da cedilha vem a vogal O, aí pode. Laço. Quem cria uma frase com laço? Laço. O laço é grande. Pode ser. O laço é grande. Ótimo. Vamos pensando aí em frases criativas. Vocês são muito criativos com essas coisas. Almoço. Ótimo. Tem alguém com fome aí? Essa elas já almoçaram, né? Estão falando de almoço. Almoço. A frase. O almoço estava o quê? Gostoso. Eita, que coisa boa. O almoço estava gostoso. Ótimo. Ó, gente, vamos ver as palavras que a gente já conseguiu. Palhaço, maçã, laço e almoço. Vamos falar mais outra? O que a gente pode pegar aí? Carroça. Carroça. Ó, 2 R's, certo? Porque se você só colocar um R, vai ficar carroça. Então, os 2 R's no meio das duas vogais para que o som não fique dobrado. Carroça. Uma frase com carroça. Carroça o quê? A carroça é devagar. Pode ser. Quem falou rápido? Alguém falou o contrário de devagar, não foi? Aí falaram aí, a carroça é devagar, quem pegou primeiro, tá bom? Mas se dissesse que era rápido, estava certo também. O que importa é que a gente está aqui, ó, fixando a escrita das palavras com cedilha, certo? A carroça é devagar. Amores, isso aqui é uma forma, né? E aí na sua casa, você não parar com a leitura, não parar com a escrita. Então, sempre que eu dou essas aulas assim, com escrita, eu queria que você aproveitasse. Também pode pegar seu lápis aí, uma folha de papel, né? Quem está com caderno ainda em casa, né? Alguns vieram da escola devolver o caderno, não tem problema, certo? Se você não veio, você usa aquele caderno, por enquanto. Se você veio, não tem problema nenhum. Pega uma folha em branco aí, mamãe tem uma folhinha branca por aí, se tiver, certo? A tia não está mandando você correr e fazer isso agora. Eu estou dando uma dica para você praticar a escrita, tá certo? Aí você aproveita essas aulas da tia, certo? Que é com escrita para você praticar aí também, tá certo, amor? É só uma forma de você caprichar um pouquinho na sua letrinha, tá bom? Aí você aproveita quando termina a tarefa de casa, vendo o vídeo. Ei, deixa eu fazer aqui as palavras com cedilha, tá bom? Isso é uma forma de praticar um pouquinho mais a escrita. Tá bom, amores? Que é para quando a gente voltar, vocês voltarem com a letrinha show de bola. Amores, aí para casa, vocês vão usar caderno de atividades, tá bom? Nessa de português, treinar um pouquinho mais a cedilha, vocês vão usar caderno de atividades, páginas 101 e 102, tá certo? Pronto. Dá uma lida nas palavras, né? Copia. No caderno de atividades tem muito aquela parte, né, de escrita que é bem com a letra cursiva, então pratica bastante a escrita dessas palavras, tá bom? Amores, beijo e até amanhã.